Olá pessoal, estou entrando ao vivo novamente, como a gente está combinando todo dia, a partir das 2 da tarde, eu estou fazendo uma live. Hoje eu estou falando sobre um assunto que me perguntaram, eu vou falar sozinho com vocês, não vou ter convidado hoje. Hoje nós vamos estar falando, uma pergunta que me fizeram esses dias, a respeito dessas lives que a gente vem fazendo, eles me perguntam para mim, Florisvaldo, você fala algumas coisas nas suas lives e tal, mas o que de fato funciona no varejo? O que você fala assim, realmente funciona no varejo, que você entende que funciona? As pessoas questionam e com razão, os empresários questionam isso com razão, né? Só que para responder essa pergunta, eu gostaria de fazer um pouquinho mais assim, que a gente pudesse discutir um pouco mais esse assunto. Porque é uma coisa bem abrangente, né? Você falar de fato, é só isso? Não. Uma empresa ela é um ser vivo. E eu estou sempre defendendo aqui o tema sobre a gente falar de gestão. Eu defendo muito a gestão e durante o que nós vamos conversar aqui, eu vou explicar bem os 4 pontos que eu entendo que tem dentro de uma empresa que faz a diferença na área da gestão. Já que eu falo bastante sobre gestão, né? Eu tenho que dissertar para vocês sobre isso, do que eu entendo que faz a diferença. E eu estou falando que faz a diferença porque a gente vê isso muito em outras empresas e o que nós aplicamos aqui também, tá? O que eu entendo é que o empresário, muitas vezes, né, o gestor das pequenas empresas principalmente, ele não vai ser um especialista muitas vezes. E isso é um fato. Nós vamos conversar a respeito de pequenas empresas e de grandes empresas. Então, o empresário, ele muitas vezes, ele é o gestor da empresa. No pequeno varejo, ele é o proprietário da empresa, né? E o que acontece muitas vezes com o empresário é que ele é um generalista na situação. Eu tenho um exemplo que eu peguei, que eu acho que é bem oportuno para a gente falar, a respeito dessa parte de ser generalista. O empresário, vamos pensar assim, o empresário ele não tem que ver a fazenda, ele tem que entender da lavoura como um todo, ele tem que enxergar a lavoura como um todo. Dentro de uma fazenda, nós temos essa analogia que você vai ter lá dentro de uma fazenda, se for uma fazenda de agronegócio, vai ter vários tipos de cultura. Se for de pecuária, nós podemos ter vários tipos também de criação. Então, quando um fazendeiro toma conta de uma grande fazenda, ele muitas vezes ele não entende de tudo. Ele cuida dessa fazenda, mas ele não entende de tudo. O que acontece então? Para cada segmento desse que ele tem dentro da fazenda, ele vai ter especialistas cuidando disso. E ele vai ser o gestor de tudo isso. Ele vai cobrar resultados de tudo isso. Ele vai cobrar das pessoas o resultado em cada área que aquela pessoa está atuando. Tá? Esse meu exemplo que eu estou dando, ele fica, eu espero que fique mais claro para a gente entender, então, que o empresário do varejo ou o empresário de empresas de pequeno, médio, grande porte, ele atua dessa forma também. Aí me perguntaram, mas Florisvaldo, o que faz a diferença então? O que faz uma empresa de varejo funcionar? Então nós vamos caminhar mais um pouquinho, que eu quero mostrar para vocês o que eu entendo da área de gestão dos 4 pontos. Nós vamos chegar lá, eu vou falar dos 4 pontos para vocês. Então, o gestor ele nunca pode trabalhar sozinho. Nesse caso ficou bem claro para nós. Um fazendeiro, uma grande fazenda, ele não trabalha sozinho, são muitas atividades a serem feitas, tá certo? Esse é o primeiro ponto que nós temos que entender aqui. Essa comparação, eu vou trazer agora ela para as empresas. Grandes empresas de varejo, vou pegar exemplo das grandes, depois a gente vai descendo para as menores e trazendo esse exemplo para ficar mais fácil para nós aqui, tá? As grandes empresas de varejo, elas têm condições assim de manter profissionais. Tá? Essa é uma grande diferença que existe em uma grande empresa e uma pequena empresa. Ela consegue ter uma estrutura
aonde ela consegue fazer uma gestão mais abrangente, tá? Eu falo assim, abrangente, no sentido de você conseguir fazer a gestão de fato, fazer as coisas acontecerem de fato, tá? Já na pequena empresa é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Eu também tem sempre essa frase que eu trago, que eu falo para as pessoas, não estou falando que é fácil, mas também não estou falando que é impossível. Então, esse é um grande ponto que o empresário tem que ter com ele. Pode não ser fácil, mas não é impossível. Então, nisso que eu estou pontuando, fica bem claro para nós a diferença quando se tem uma empresa de grande porte e uma empresa de pequeno porte. Essas grandes empresas, elas têm as pessoas trabalhando, isso é fato, né? E as empresas menores, a estrutura dela é limitada. Isso é um fato. A estrutura é limitada. Se você pegar um pequeno empresário, ele tem lá 1, 2 funcionários, ou até mesmo a gente pega, né, empresas de varejo com mais, e é considerada pequena. Porque no mercado, para o governo, se nós pegarmos empresas de 2, 3 funcionários, para eles são microempresas, são bem micro. Mas é nesse nicho que eu estou querendo falar com vocês, que é o mercado que a gente atua bastante, que são essas empresas que começaram pequenas, estão tentando crescer, porque todo empresário monta empresa para crescer, né? Essa é a grande verdade. Então, nesse momento que eu estou falando com vocês aqui, que alguns de vocês estão assistindo, né? Vocês vão falar assim que o grande diferencial dessas empresas, então, é o dinheiro. Elas são grandes, elas têm condições de colocar em prática os melhores processos, elas têm condições de contratar as melhores empresas para prestar serviços para ela tem condições de contratar as melhores equipes, né? Isso pode ser um fundo de verdade. Isso tem um fundo de verdade, sim. Essas grandes empresas, o dinheiro facilita tudo. Esse é um ponto. Porém, nós temos que considerar o outro lado também da coisa. Se nós formos pensar que só com dinheiro nós fazemos acontecer as coisas, então um empresário, aquele que tem a sua ambição, um empreendedor brasileiro, que quer construir a sua empresa, se ele for pensar pelo lado do dinheiro, muitas vezes ele nem começa, então, tá? Então, nós temos que analisar os outros fatores, que é o que me perguntaram. O que faz a diferença numa empresa de varejo, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui de pequenas empresas para a gente entender um pouquinho. Muitas vezes você vai em determinada empresa de varejo, faz uma compra, você é atendido por determinado atendente, um balconista, você sai de lá com uma impressão boa, uma boa impressão. Você fala, nossa, essa empresa, muitas vezes você faz até um comentário assim, nossa, essa empresa, hein, parece até que ela faz, será que ela faz parte de uma franquia? Como que ela faz? Porque como eu fui bem atendido, dá gosto de ver. E eu estou falando só do atendimento. Mas ela está falando, a impressão que ela teve foi de uma forma como um todo, da maneira como ela foi, a visão que ela teve dessa empresa que ela fez a compra, tá? E ao mesmo tempo ela sai dali e entra em uma outra empresa, porque faltou alguma coisa. Vamos pensar em um supermercado. Ela foi no supermercado, teve uma experiência e vai em um outro fazer a compra. A experiência que ela tem nessa outra empresa é latente para ela percebe, é nítido. A relação que ela faz com a primeira empresa, o atendimento que ela teve, a cordialidade, os produtos, a exposição, até preço muitas vezes ela pode ter percebido. Nessa outra empresa que ela foi, ela fica totalmente assim, mas por que tanta diferença? O que faz tanta diferença de uma empresa para outra? Tá? E o que eu quero detalhar aqui para vocês é isso. Muitas empresas, e as pequenas empresas, muitas vezes, o que falta é a gestão. E a gestão aqui, para deixar assim bem claro para nós,
se nós formos lá no dicionário e pegarmos lá o que é gestão ao pé da letra, está lá escrito com algumas palavrinhas bem simples, que é mais fácil ainda de entender do que a palavra gestão. Lá está escrito assim para nós, é gerir, é administrar e é gerenciar, tá? Essa é a tradução de gestão. Gestão é gerir, administrar, gerenciar. Então, muitas vezes a gente ouve dizer assim, que um gerente, ou fala-se assim, ó, parece que nem tem gerente nessa empresa. Esse é um ditado que a gente ouve muito dizer, muitas vezes a gente mesmo fala, né? Ou fala assim, se você não fala que é gerente, você fala, parece que essa empresa nem dono tem, de tanto desmando que tem aqui. Então, o papel de um gerente em uma empresa, o papel de um gestor em uma empresa é cuidar para que os processos fluam, é cuidar para que os métodos fluam dentro da empresa. Esse é o papel do gestor em uma empresa, esse é o papel que ele tem que fazer ali. E aí que começa-se a ter a diferença, fazer a diferença das empresas. E isso vale, não é só para uma empresa de grande porte, porque se nós trouxermos para uma empresa de pequeno porte, de varejo, que é o que nós estamos falando, a gestão ali, a gerência tem que ser feita pelo empresário, pelo empreendedor. É ele que está à frente do negócio. Então, se alguém vai em uma empresa e sai com essa impressão que existe um desmando ali dentro, que ela não tem quem cuida, isso parte do proprietário da empresa, do dono da empresa, que está cuidando dela. Está faltando gestão, ou seja, está faltando administração. Então, esse ditado que eu falei, que parece que não tem quem manda, é porque não tem gerente, é porque não tem gestor. Mas esse fato que eu estou falando para vocês da gestão, porque senão a gente fica repetitivo nessa palavra, eu coloco ela, como eu falei antes, em 4 itens, 4 grandes áreas dentro da empresa. Eu divido ela na gestão do marketing, na gestão de pessoas, na gestão do desempenho e na gestão do lucro. Então, esses 4 pontos que eu coloco como primordiais em uma empresa para que ela comece a ter assim um pouco mais de cara de empresa mesmo, tá? Então, o gestor, o proprietário de uma empresa, ele tem que ter consciência que a empresa é um ser vivo, e que existem diversas áreas dentro da empresa que precisam ser cuidadas. E eu divido elas nesses 4 grandes grupos, nessas 4 grandes áreas aí, que eu vou repetir de novo então. É gestão de marketing, gestão de pessoas, gestão de desempenho e gestão de lucro. Essas 4 áreas toda empresa tem que ter. Imagina assim, então, você pegar uma pizza, dividir em 4 pedaços, 4 partes, e cada parte dela é uma dessas áreas que nós teremos que estar atuando. O empresário, quando ele monta uma empresa, quando ele começa a fazer a construção da empresa dele, ele não tem muitas vezes essa consciência. Muitas vezes não. Se você pegar um empresário de varejo, ele não tem essa consciência. E esse é um dos papéis que eu estou desenvolvendo, é um dos papéis que eu acredito que faz a diferença e que vai fazer a diferença nas empresas. Os empresários têm que pensar nisso. E eu quero levar esse conceito para esses empresários. Então, um pouco dessa pergunta que foi feita para mim, que foi, Oswaldo, qual é a diferença que faz com que as empresas de varejo se destaquem, né? O que faz a diferença em uma empresa de varejo? São esses 4 pontos. Acontece, né, que nós precisamos saber como implementar isso daí, saber como fazer tudo isso acontecer.
E como eu falei antes, não estou falando aqui que é fácil, mas eu também não estou falando que é difícil, que é impossível, tá? Eu gostaria de detalhar um pouquinho mais a respeito desses pontos que eu estou falando, dessas 4 áreas, para que fique um pouquinho mais claro para o empresário de varejo que é necessário sim ele fazer isso, ele implementar essas 4 áreas dentro da empresa dele para que ele possa ter sucesso, tá? O que faz com que essas áreas fluam dentro da empresa, e que é um outro ponto que eu brigo bastante com os empresários, eles precisam ter a consciência de que nada na empresa funciona se não for através de sistemas, de treinamento, de ferramentas, de metodologias. Isso tudo não é assim tão simples de se colocar em prática, porque precisa da dedicação, precisa do empenho do empresário e precisa que o empresário queira e acredite que essas ferramentas possam trazer sucesso para ele. Então é uma briga muito grande, principalmente porque uma das áreas onde nós atuamos, que eu atuo principalmente com a nossa empresa, é na área da gestão do lucro, e o nosso, vamos falar assim, o nosso sistema, a nossa ferramenta, ela ajuda também um pouquinho na área de marketing, tá? Que é a gestão, a administração. Mas eu não estou aqui para falar do sistema em si, mas um pouquinho desse conhecimento que eu estou passando para vocês, do que eu entendo que é o diferencial dessas empresas, é isso. Se uma empresa ela é montada pelo seu empresário porque ele tem uma visão, ele é visionário, todo empresário ele é visionário, ele quer prosperar, ele é visionário. Ele monta a empresa que é para ter lucro. Isso eu já falei em outras lives também, tá? Ninguém monta uma empresa que não seja para ter lucro, tá? Agora, como que o empresário avalia se ele está tendo lucro ou não? Através de ferramentas, não pode ser através do achismo, né? Porque ele chegou no final do ano, ele trocou de carro, então a empresa está indo bem, tá? Ou porque o faturamento do mês anterior foi maior do que esse mês, então ele também acha que está indo bem. Então a análise ela não pode ser feita dessa maneira. A análise tem que ser feita através de ferramentas que mostrem realmente se ele está tendo resultado ou não. Então é nesse ponto que eu falo que muitas empresas elas começam a se prejudicar, a ter problemas, e no médio e no longo prazo levam essa empresa ao fracasso, tá? Aquela situação assim, onde muitas vezes a pessoa está dentro do barco, está navegando, o barco está furado, mas ela mesma não percebe que está afundando. Só quem está fora que vai alertar ela, falar para ela, o barco está furado, está afundando, você não está vendo? Porque muitas vezes o empresário do varejo, ele se vê tão envolvido nas atividades do dia a dia dele, né, atarefado com tantas coisas para fazer, que ele acaba esquecendo de que a empresa tem que ser cuidada de uma forma diferente. Ele não consegue enxergar isso. E quando ele vê algum concorrente dele prosperando, ele desconhece o porquê, ele acaba falando assim, mas parece que essa pessoa tem mais sorte do que eu, não é possível. Porque eu trabalho, e a minha empresa eu não consigo fazer com que ela dê resultado. Então, o que eu quero colocar aqui é que os empresários, e sempre voltando a falar, empresário de varejo, nós trabalhamos com varejo, pequeno varejo. Esses empresários, eles precisam acreditar um pouquinho mais, no caso eu estou falando com vocês, né, que estão me assistindo, outros que vão assistir a live depois, precisa acreditar um pouquinho mais em métodos e processos. Tá? Eu quero dizer que isso funciona sim. Queira ou não o empresário implantar na sua empresa.
o fato é que funciona. E tem mais ainda, sabe? Empresas que, quando crescem, a situação é assim, ó, uma empresa ela Senac, tá? Isso é fato. Quanto maior é a empresa, mais necessidade ainda ela vai ter de ter esse suporte que eu estou falando, de outras empresas, de outras pessoas, de outros profissionais. Toda empresa do pequeno varejo, muitas vezes acontece a situação, e é normal isso. Vamos pegar aqui um exemplo de alguém que trabalha em um supermercado. Ele é um bom açougueiro no supermercado. Ou alguém que trabalha no supermercado, ele trabalha no caixa do supermercado, ele é uma pessoa que trabalha e cumpre as suas atividades e é um bom profissional naquela função que está exercendo. O que a gente vê acontecer muitas vezes é que essa pessoa, ela tem a ideia, a vontade de montar uma empresa, ela pega e monta a sua empresa. Porém, ela vai para a empresa dela, se ela trabalhava na padaria, ela vai para a empresa como um padeiro. Se ela trabalhava no caixa da empresa, ela vai para a empresa continua sendo um caixa. E aí que está o primeiro problema. O empresário, quando ele monta o negócio dele, né, que ele passa a ser empresário, quando ele deixa de ser funcionário e passa a ser empresário, ele muda e ele deixa de ser o padeiro, ele deixa de ser o caixa, ele deixa de ser o estoquista para ser o gestor da empresa dele. E a partir do momento que ele passa a ser o gestor da empresa dele, as habilidades que ele necessita para fazer com que o negócio dele prospere, muda. E esse é um problema que existe. Muitos empresários não estão preparados, né, para ser o gestor da empresa, ou não tem essa visão que precisa. Por isso que acontece muitas vezes de algumas empresas terem assim um melhor resultado do que outras. Porque muitos ficam enraizados em continuar sendo ali na empresa, o pau para toda a obra, que nem a gente fala, e continua exercendo aquela função que ele sempre exerceu muito bem. Porém, as demais áreas da empresa deixam a desejar. Muitas vezes nós pegamos uma pessoa, vamos pegar um exemplo mais assim, de marketing. Tem uma pessoa que muitas vezes ela trabalha na área de marketing em determinada empresa. Ela pega e resolve montar a empresa de marketing dela. Pequenas empresas estamos falando, tá? O que muitas vezes acontece? A pessoa, ela vai ser boa na função dela de criação, na área dela, na empresa dela, mas as demais áreas da empresa, ou ela contrata outras pessoas que supram essa necessidade, ou ela vai ficar capenga também, mesmo ela conhecendo de marketing. Então, ela pode conhecer de marketing, mas se ela não conhecer na gestão do lucro, na gestão do desempenho e a gestão de pessoas também é uma área muito difícil de se trabalhar. Não são todos os gestores, todos os empresários e todas as pessoas que têm facilidade em se trabalhar, em se lidar com pessoas. E o lidar aí, a gente vem para aquele termo da liderança. Então, quando se fala na gestão de pessoas, talvez a gestão de pessoas seja uma das áreas mais difíceis na área do gerenciamento das empresas. E é uma área muito difícil. Então, eu não sei como que pode muitos empresários não procurarem ajuda principalmente nessas 4 áreas que eu estou falando.
Por quê? Se ele procurar ajuda, se ele tiver um apoio nessas 4 áreas, aí sim eu acredito que vai fazer a diferença em uma empresa, de fato vai fazer a diferença, tá? Esses são um dos pontos que eu queria colocar aqui para vocês. Quando o empresário tem essa noção, tudo passa a ficar mais fácil, tá? Então, nessa nossa conversa aqui, o meu objetivo é mostrar para o pequeno empresário, principalmente o pequeno, volto a falar novamente, nós trabalhamos com o pequeno, eu estou preocupado com o pequeno, e o pequeno varejista que nós falamos, ele é responsável por 65% dos empregos no país e do PIB. Tá? São números assim muito representativos e que nós precisamos. E um dos pontos, depois de que nós passarmos por essa crise, vocês podem ter certeza que vai ser olhado com muito bons olhos pelos governos, por entidades, por essas empresas como o Sebrae, empresas do governo que dão essas consultorias, vai olhar muito melhor para o empresário, porque não adianta nada ter a indústria se aqui na ponta o varejo não faz a coisa acontecer. Isso é uma verdade. Só que a indústria fica com a maior fatia, os ganhos ficam com ela. Mas esse é um outro assunto que a gente pode tratar em outro momento. Vamos cuidar aqui, senão a gente desvia um pouquinho, desvirtua do foco do que eu estou querendo falar, que é sobre como uma empresa de varejo pode se diferenciar no mercado se ela acreditar nesses. Gestão de marketing, gestão de pessoas são 2 áreas bem específicas também, tá? Que teriam profissionais, empresas focadas para atuar nessas áreas. E a gestão do desempenho, que é o 4º item que eu estou falando, a gestão do desempenho, ela diz sobre o empresário em si, sobre o empresário se desenvolver, sobre o empresário procurar formação para ele, para que ele saia daquele ponto que eu falei, né? Ele deixe de ser, de exercer bem somente aquela função que ele exercia antes, quando ele era um funcionário, para passar a exercer uma função de gestor. O tempo inteiro o empresário ele tem que estar procurando evoluir, ele tem que acreditar, ele tem que conhecer processos, eles têm que estar por dentro de tudo que acontece na empresa dele, tá? Então, ele tem que cuidar da gestão do desempenho, que eu chamo aqui, que é o empresário participar de feiras, participar de treinamento, participar de seminários, fazer treinamentos, fazer leitura de livros, ler revistas das áreas, fazer um networking, conhecer mais pessoas da área dele, visitar empresas da área dele para saber o que está acontecendo, o que estão fazendo, tá? Então, isso é a gestão do desempenho. Esse é o ponto da gestão do desempenho do que eu estou tratando aqui com vocês, tá certo? Então, o primeiro passo para tudo isso acontecer é o empresário ter a consciência de que é necessário. A partir daí, o empresário ele vai conseguir, então, enxergar a lavoura dele e entender melhor cada cultura que tem lá, que é o exemplo que eu dei logo no começo. Se o empresário tiver essa noção, né, com esse vídeo, eu conseguir fazer com que algum empresário que esteja me assistindo entenda um pouquinho mais sobre essa necessidade e fale assim, realmente eu preciso conhecer um pouquinho mais sobre essas áreas e delegar um pouquinho mais, tá? Existe esse ponto também, delegar um pouquinho mais, delegar, mas monitorar, acompanhar, tá? Não, delegar não é deixar fazer de qualquer forma, não. Então, isso se eu conseguir com esse vídeo, com esse tema que eu estou falando com vocês, conseguir fazer com que
porque é difícil fazer com que os empresários mudem a opinião muitas vezes, porque isso é do ser humano, é inerente da pessoa, tá? Com o tempo, conforme vai crescendo a empresa, por necessidade, muitas vezes isso acontece. Mas muitas vezes não, o empresário ele entende que ele está fazendo da maneira correta e ele continua fazendo. Mas muitas vezes a maneira que ele está fazendo não traz os resultados que ele precisa. Esse é o grande ponto também, tá certo? Então, o recado que eu gostaria de passar aqui para vocês e com as pessoas que estão me assistindo ou que vão assistir depois, que eu queria, sobre essa resposta que eu queria dar para vocês, que é o que de fato funciona nas empresas de varejo. O que de fato funciona é a junção desses 4 itens que eu passei. Né? A resposta é a gestão. Gestão do marketing, gestão de pessoas, gestão do desempenho e gestão do lucro. Esses 4 pontos precisam ser cuidados dentro da empresa. Na maioria das vezes, o que a gente vê por aí, quando a gente fala de marketing, da gestão do marketing, o que nós vemos muitas vezes cursos e mais cursos, né, que são válidos também, mas parece que muitas vezes, parodiando com o que eu falei da lavoura, né, parece que a salvação da lavoura muitas vezes é fazer mídias sociais, fazer marketing, fazer propaganda e vender só, vender. Vendas faz parte do processo. Marketing é natural que as pessoas tenham mais facilidade de entendimento, que elas procurem mais executar o marketing, porque muitas vezes é mais fácil. Mas a gestão do lucro, que é o que eu sempre falo aqui, e quando eu estou falando também, desculpa, de gestão do lucro, eu não estou falando só da área financeira, não estou falando só de gestão financeira, tá? Durante outras lives que eu vou estar fazendo, aí sim eu vou me aprofundar mais nesse tema da gestão do lucro e tudo que compõe a gestão de uma empresa, né, da área da gestão do lucro e gestão do desempenho. Porque a gestão do lucro não é só cuidar da área financeira da empresa. A gestão do lucro é muito mais do que isso. Vendas, está relacionada à comissão, né? Gestão de pessoas, gestão do lucro, ele dá suporte para você reter clientes, você fazer campanha, para fazer campanha de fidelidade com o cliente. Então, a gestão do lucro, ela atua em várias áreas, assim como a gestão do marketing também tem reflexo nas outras áreas. Mas nós precisamos ter uma noção geral das 4 áreas e que elas se interagem uma com a outra também. Elas são interdependentes. E a proposta que eu tenho é de levar isso para o pequeno varejista de uma maneira que ele consiga colocar em prática também. Que saia da teoria. Porque muitas vezes fica-se muito na teoria, né? E a teoria, o empresário ele não consegue enxergar na prática o resultado que ele possa ter. Então a proposta tem que ser essa. Existe a teoria para ser colocada em prática, mas ela tem que ser pro pequeno algo tangível, algo que ele consiga realmente entender e com apoio de pessoas, de empresas, que ele consiga colocar em prática. Isso eu acredito, isso eu acho que faz toda a diferença, tá? Então empresas que trabalham com tecnologia, nós, empresários da área de tecnologia, nós temos a obrigação de levar esse conhecimento para o nosso cliente, de levar essas ferramentas para o nosso cliente e fazer com que ele tenha ganhos, tenha benefícios, que ele prospere também, tá?
Porque muitas vezes é muito fácil você falar que tem que fazer ou que pode ser feito, mas só fala e não mostra o como. Você deixa a ferramenta e não ensina como ele tem o resultado, como ele interpreta o resultado, e muitas vezes ele não vai saber. Porque o que eu falei aqui, o empresário de varejo, muitas vezes ele é generalista e ele é especialista em um ou outro ponto dentro da empresa que ele criou. Tá? Em um outro ponto da empresa que ele criou, ele é especialista. Mas na empresa como um todo, ele é generalista. Então ele não vai saber assim, se vai alguém de marketing lá para fazer alguma coisa, se essa pessoa não executar para ele, não der um passo a passo, ele vai pôr em prática talvez 10% do que a pessoa orientou e ele não coloca o resto. Por quê? Ele não sabe fazer e não cabe a ele saber fazer também. Aí ele acaba fazendo um mal feito. E o mal feito, seguido do mal feito, seguido do mal feito, em um período curto, em 6 meses, 1 ano, ou nos stories que a gente vê, isso acaba que o empresário quebra. Tá? Ele tenta tantas coisas, e de maneira errada, ele quebra. Então a minha proposta é essa, é passar para vocês, empresários, para vocês que sempre estão me acompanhando, que existe sim um caminho que o empresário do pequeno varejo, se ele seguir a trilha, ele tem condições de prosperar assim como grandes empresas. Ele tem condições de se tornar uma grande empresa. Dando um passo de cada vez, é certo. Não adianta querer fazer tudo de uma vez. Mas dando um passo de cada vez. E o segredo é dar o primeiro passo. E se você está assistindo esse vídeo, se você está acompanhando as minhas lives, se está acompanhando o que eu venho trazendo, você vai acabar entendendo um pouquinho mais sobre isso que eu estou querendo transmitir para você, vai entender um pouquinho mais a minha linha de raciocínio e vai conseguir fazer o que tem que ser feito. E é o que eu falei também, se você não sabe, tem pessoas que sabem e podem te ajudar. E nós somos uma delas que estamos aqui para isso. Ou seja de forma presencial, ou seja de forma remota, né? Ou seja online. As formas são as mais variadas e com essa pandemia que nós tivemos, a forma remota ela está sendo muito bem-vinda. Eu acredito muito nisso, então. Eu espero que muitas pessoas possam ser atingidas com essa minha ideia, com essa minha linha de raciocínio e que possam estar, algumas delas usufruindo das metodologias que a gente está trazendo e outras que possam estar contribuindo para que a gente possa ser multiplicadores. Né? Nós temos os nossos canais de revendas, que é um pessoal capacitado, que está junto com a gente, que conhecem o nosso produto e também tem capacidade para fazer a transformação junto ao cliente, tá certo? O que eu brigo muitas vezes é assim, o empresário, ele tem as razões dele, eu concordo, mas muitas vezes o empresário, ele acha que alterar um relatório, uma coluna que tem ali, vai mudar o resultado dele. E a minha briga é, na gestão do lucro, eu estou falando agora, a minha briga é a seguinte: o que aquele resultado está me dizendo e quais as ações que eu tenho que fazer para que eu tenha o melhor resultado. Essa é a minha briga. Tá? A tecnologia está aí, ela evolui, porém, a forma de você fazer a gestão e a forma de você obter resultados, muitas vezes ela transcende um simples layout, muitas vezes. Muitas vezes o que nós precisamos é que o nosso empresário de varejo entenda sobre gestão, que eu passei logo no começo, que é entender que gestão é gerir, é administrar. E administrar é você, com as ferramentas que você tem, com os recursos que você tem, transformar o seu negócio, fazer com que o seu negócio prospere, tomar ações, tomar medidas, tá certo? Bom, tá dando já uns 50 minutos, daqui a pouquinho acaba o nosso horário da live. Eu agradeço aqueles que estiveram comigo, aqueles que passaram por aqui. Depois eu vou colocar esse vídeo nas nossas redes sociais para aqueles que tiverem oportunidade, puderem assistir.
e puderem compartilhar um pouquinho dessa linha de raciocínio. Amanhã eu vou estar aqui junto com o Isaac Mendes, a gente vai conversar sobre saneamento tributário. É uma linha que nós vamos conversar amanhã. É um dos produtos que nós temos acoplados ao nosso sistema, nessas versões que a gente está soltando. A gente tinha um planejamento antes da pandemia, chegou a pandemia, depois da pandemia vai ser bem-vindo o saneamento tributário para as empresas de varejo. É onde o empresário, falando de gestão, falando de administração, é uma das coisas que ele tem que olhar com bons olhos para que ele tenha redução de custo, tá bom? Então amanhã às 2 horas a gente vai estar aqui com o Isaac Mendes, tá bom? Um abraço pessoal que me acompanhou, várias pessoas que estiveram passando por aqui, algumas revendas passaram por aqui, eu agradeço. E até amanhã então às 14 horas para a gente estar conversando novamente. Obrigado!